E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos falar hoje sobre a corrida de escorpião da Meg Stiefvater. E assim, antes de falar um pouco sobre o que eu achei do livro, eu queria comentar logo com vocês um pouco sobre a história, que é para depois eu puxar para dizer o que é que eu achei e algumas coisas que a gente encontra aqui relacionadas à simbologia, à questão do escorpião, explicar um pouquinho aqui para vocês. O que seria essa corrida de escorpião? Primeiro vamos entender, pessoal, o que é que são os cavalos, né? O que é que acontece nessa corrida. Existe aqui nessa história os Kopałyska, que são esses cavalos d'água na mitologia. Então, assim, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver esses cavalos d'água, essa lenda dos cavalos d'água, essa parte que faz da mitologia de vários lugares. Vocês vão ver que eles são definidos de maneiras diferentes. E a Meg Stiefvater vai dizer que até no final do livro ela tem uma nota que ela diz que ela se inspirou assim levemente, ela fez mudanças, obviamente, aqui na história para criar esses Kopałyska aqui do livro, tá? Então, assim, aqui no livro eles são representados somente como se fossem os cavalos maiores do que os cavalos comuns, tá certo? Então, assim, eles são esses seres fantásticos, mas só nesse sentido deles aparecerem somente ali em novembro, deles terem essa forte conexão com a água, deles serem esses cavalos carnívoros, né, que eles se alimentam ali de sangue também. Então, a parte fantástica aqui do livro é essa questão dos Kopałyska, que eu vou ficar chamando de cavalos d'água. Então, por mais que eu fale que exista essa questão aqui fantástica, o livro ele é todo com o pé na realidade, tá, gente? Então, o jeito que eles tratam esses cavalos, eles sabem que eles são seres, vamos dizer assim, fantásticos, né, meio que sobrenaturais, eles são tratados ali com naturalidade. O jeito que a relação desses cavalos com as pessoas é uma relação de medo, porque esses cavalos eles matam os outros cavalos, eles podem matar as pessoas, então assim, existe todo um terror aqui em volta desses cavalos. Aí qual é o papel desses cavalos aqui na história? Então, esses cavalos eles são capturados e treinados ali para eles participarem dessa corrida de escorpião que acontece em todo novembro ali nessa ilhazinha onde esses personagens moram. Então, assim, toda vez que vai ter essa corrida, obviamente muitas pessoas morrem por causa que esses cavalos eles vêm para a Terra. E assim, os cavalos que são treinados, eles são treinados aqui, uns deles são treinados aqui pelo personagem principal aqui desse livro, já a gente chega lá. Deixa eu só explicar aqui como é que funciona a corrida. Então, meio que tudo nessa ilha que gira em torno assim dessa questão dos cavalos, dessa criação dos cavalos. E assim, é uma ilha que a gente vê que ela é bem pobrezinha, então os personagens, inclusive os dois protagonistas aqui, eles são muito apegados a essa ilha. Mas, enfim, existe essa corrida do escorpião a cada ano, as pessoas ganham muito dinheiro com ela, movimenta muito a economia desse lugar, vem pessoas de fora para apostar nesses cavalos. E aí que a gente vai ser apresentado pelos personagens aqui desse livro. Um deles, que é um treinador aqui desses cavalos, que é o Sean Kendrick. E assim, o Sean, ele trabalha, gente, para um dos grandes aqui magnatas dessa cidade, que eles têm esse aras com esse monte de cavalos. E o Sean, ele é meio que pobrezinho, por mais que ele ganhou aqui a corrida de escorpião 4 vezes e tudo, só que ele fica com pouca parte desse dinheiro, a maioria do dinheiro vai para esse cara dono do Aras, enfim. O Sean vai participar de novo dessa corrida de escorpião, só que agora ele meio que queria participar para ganhar um cavalo d'água que ele treina. Só que esse cavalo d'água, assim, ele é muito ligado ao Sean. E o Sean também é muito ligado a ele. Então, assim, existe essa questão da amizade dele com esse cavalo d'água. Lembra que os cavalos d'água, eles são extremamente selvagens. Eles matam as outras pessoas, eles matam os outros cavalos, enfim. Por isso que a corrida é um meio negócio muito selvagem, né, muito, muito maluco. E lembra que o Sean ele é pobrezinho, então ele meio que tá olhando essa próxima corrida aqui como uma mudança de vida, ele quer parar de trabalhar para esse cara, mas ele não quer sair da ilha, ele quer ficar nessa ilha. Inclusive vem outros treinadores de fora, outros compradores de cavalo, querem levar ele dali, mas ele não quer sair. Em contrapartida, a gente vai ter a Puck. Que ela é assim, gente, ela é também. A Meg Stiefvater tem esse negócio com gente pobre sofrendo. Então, assim, tem essa outra personagem que é a Puck, que ela é bem pobrezinha. E ela vive ali com os dois irmãos, eles são órfãos, eles morreram ali, os pais deles morreram, assim, em decorrência de um acidente que aconteceu aqui com os cavalos d'água também, assim. Todos eles, o pai do Sean também morreu aqui no começo do livro, o prólogo do livro é a morte do pai do Sean, enquanto ele era pequenininho. E assim, a família da Puck tá assim toda
Ela tem um irmão mais novo que ele é muito engraçadinho também, assim, eles se unem ali, gente. Eles passam muita necessidade, depois eles vão descobrir que eles estão devendo a hipoteca dessa casa e o cara lá vai lá cobrar e aí, como eles não têm dinheiro, a Puck nunca participou da corrida de escorpião e agora a única saída para ela conseguir esse dinheiro é que ela vença a corrida de escorpião. Só que ela, assim, ela não tem nenhum cavalo d'água, o que ela tem é uma éguazinha ali comum e ela vai mesmo assim participar da corrida de escorpião. Só que quando ela escolhe participar aqui da corrida de escorpião, vai ser meio que uma revolução para essa ilha, para as pessoas dessa ilha. Por quê? Porque ela vai ser a primeira mulher a participar da corrida de escorpião. E as pessoas não querem, ela vai sofrer muito preconceito, eles vão dizer que ela vai mudar ali as regras das coisas, enfim, a ordem natural, que não existe ordem natural, que o que acontece aqui é tudo criado pelos homens, essa questão das regras, da corrida de escorpião e tudo mais, e eles vão colocar um monte de empecilhos para que ela não participe da corrida de escorpião. E assim, as pessoas meio que vão torcer para ela assim mais discretamente e tal. Aliás, vão torcer assim contra, na verdade. E tem as apostas também, tipo, ninguém vai apostar nela para que ela ganhe, mas ela começa a treinar e ela meio que vai começar a ter um romancezinho com o Sean. E eles vão se conhecer e tal. Aí vai rolar um pobre to lovers aí na história. E assim, eles vão começar a treinar juntos, ele vai ajudar ela, porque o Sean, ele se comunica com os Kapauishka. Então ele treina esses cavalos d'água, ele consegue se comunicar com eles, assim, e ele vai ajudá-la. Só que na corrida de escorpião só tem um vencedor. Então, assim, meio que vai ficar nisso aí de ela contra ele. Os outros ganham algum dinheiro, mas o que fica em primeiro lugar, obviamente, ganha mais. E é isso. A história, por mais que exista esse medo aí das pessoas da ilha com os cavalos d'água, o, o medo, assim, o plot da história mesmo, é essas pessoas enfrentando essa questão. A Puck, ela tem essa questão de mudar de vida, porque o outro irmão dela vai querer sair aqui da ilha e ela não quer. E assim, o jeito que a Meg Stiefvater vai escrever aqui essa história, gente, é muito impressionante, porque é o seguinte: todas as coisas. Vocês estão vendo aqui a cor da capa, ela não é escolhida à toa. Porque assim, tudo que a Meg Stiefvater vai descrever aqui dessa história, ela vai descrever ou através das cores ou através dos cheiros. Então, por exemplo, o traço marcante desses personagens vai ser a cor deles. Por exemplo, a Puck, ela tem o cabelo ruivo. E essa questão do vermelho, do ruivo, já é decorrente de uma das lendas dos Kapauishka, que até a Meg Stiefvater vai falar aqui no final do livro. E é muito impressionante, pessoal, que o jeito que ela vai descrever as cores dessa ilha onde eles moram é como se a ilha fosse uma extensão desses personagens. Então, assim, quando ela vai dizer que a terra da ilha é vermelha, como se a menina é ruiva, então eles têm essa conexão. A questão dos cheiros também, eles têm um negócio de sentir os cheiros muito de longe. E assim, até a relação com os sentimentos que essas pessoas têm, assim, com a ilha, também é muito impressionante. Porque assim, quando ela vai falar, por exemplo, dos cheiros que tá vindo de algum lugar, o cheiro desses personagens, e tudo remete muito à questão da natureza. Aqui ela não vai descrever o lugar, né? Assim, não vai descrever, não. Ela não vai dizer que lugar ele existe, mas a gente meio que entende que é no Canadá, pelo jeito que eles falam aqui. E eles falam também nos Estados Unidos como um país próximo. E é mais ou menos, se vocês quiserem imaginar, quando vocês estiverem lendo o livro, se vocês já assistiram Anne de Green Gables, ali onde eles gravaram aquelas cenas, é mais ou menos parecido. Pelo menos eu imaginei do jeito que ela descreveu aqui essa história. Ou descreveu aqui a ilhazinha que eles moram. E é isso, a história, gente, gira em torno dessas pessoas tentando mudar de vida, mas sem abandonar essas raízes, porque eles são muito apegados aqui à ilha, tanto a Puck quanto o Sean. E tem essa questão do romance entre eles, mas é uma coisa assim muito migalha mesmo, não tem quase nada de romance. Mas por mais que exista essa questão deles também, o medo deles serem atacados pelos Kapauishka, porque esses cavalos eles vêm do mar para a terra e eles matam ali as pessoas. Só que assim, esse medo dos cavalos não é tão forte aqui no livro. Pode ser que vocês achem pelo jeito que eu tô falando, mas não é. Nenhum momento que um cavalo vai invadir ali
a fazendinha que eles estão, vai matar uns animais, ali vai destruir umas coisas, mas o medo que eles têm de sair dessa ilha, o medo que eles têm de perder essas raízes que eles têm lá, é muito maior do que o medo que eles têm desses cavalos. Aí assim, vamos falar um pouquinho sobre o título do livro, gente, assim, que é muito interessante, essa corrida de escorpião. Aqui no livro não é falado, né, ela não diz por que o livro se chama Corrida de Escorpião, mas a gente pode levar a crer que esteja relacionado ao signo de escorpião e também a relação do escorpião, o símbolo de escorpião. Porque, né, para quem é do signo de escorpião, se eu não me engano, é até o dia 22 de novembro, né, que é o mês que os cavalos d'água vêm para a Terra. E assim, eu fui pesquisar algumas coisas, né, principalmente a questão da simbologia no escorpião, né? Aí eu até peguei aqui o dicionário de símbolos pra gente dar uma olhada. Ele vai falar assim, ó. O escorpião simboliza transições, a morte e o ato de morrer. Então, assim, é um ponto muito forte aqui na história, porque tem essa questão da morte, né, dos cavalos, a morte desses cavalos matando outras pessoas, e assim, a iminência da morte, porque no livro, e até na primeira linha do livro, ela já fala assim, gente, ó, deixa eu pegar aqui no... Hoje é o 1º dia de novembro, portanto, alguém vai morrer. Então, assim, a iminência da morte é algo muito forte aqui no livro, e as pessoas têm certeza que sempre vai acontecer alguma coisa muito ruim aqui no livro. Então ele vai dizer assim, que além disso, vai ter a questão da dominação, a traição e proteção. Porque por mais que você treine também esses cavalos d'água, eles podem vir a te matar também. Porque às vezes a conexão que eles têm com a água pode se tornar mais forte do que a conexão que eles têm com a pessoa que está cavalgando ali o cavalo. Então ele vai dizer assim, se continuar aqui no dicionário de símbolos, né? O simbolismo de escorpião está carregado de significados sombrios e de valores que invocam tormentos e dramas, envolvendo as sombras, as trevas interiores, os abismos do absurdo e os infernos profundos. Aí ele continua. O simbolismo do escorpião instaura uma dialética de destruição e da criação, da condenação e da redenção, da morte e do renascimento. O escorpião é um cantor de amor num campo de batalha. Lembra que esse campo de batalha pode representar aí a pista de corrida da corrida de escorpião. Ou um grito de guerra num campo de amor. A natureza vulcânica do escorpião tem como território a tragédia e como clima as tormentas. Então, assim, quando a gente vê aquele falando sobre a natureza, né, vulcânica, a gente pode interpretar como a natureza dos capauísca, né, dos cavalos d'água. Então, o escorpião representa uma potência misteriosa. Ele encarna em sua representação um espírito belicoso que está sempre pronto para atacar e matar. Então, a gente vê aqui nessa parte que o escorpião, né, essa questão da simbologia está ligada diretamente à questão dos cavalos d'água, dos capauísca. E é isso, gente. É um livro, assim, muito massa, mas eu vou dizer pra vocês, é um livro monótono, é do tipo que eu gosto, não sei se vai agradar todo mundo, mas é de uma escrita impressionante, como as coisas da Meg Stiefvater. Então, assim, eu creio que quem gostou aí da corrida de escorpião, não, desculpa, quem gostou da Saga dos Corvos vai gostar aqui também desse livro. Então, é isso, gente. Quem gostou, não esquece de deixar um comentário, deixar uma curtida que me ajuda muito. E se inscrevam, estamos quase chegando aí a 1000 inscritos, tá bom? Então, brigadão para quem assistiu até aqui. Tchau.